Olá, gente. Esse é um vídeo para vocês verem como a gente pode consertar paredes quando o pedreiro faz o reboco, e muitas vezes o reboco é feito com areia grossa e não dá para desempenar direito. Então a gente tem o seguinte problema: a parede fica com esses frisos devido à areia ser grossa demais. E isso realmente é um problema para quem vai fazer o calfino. Quando o pedreiro decide fazer o calfino, em cima desses frisos aqui vai ficar alguns buracos meio feio. Na hora da filtragem, quando ele for passar o filtro no calfino, a filtragem vai ficar ruim. Então, um exemplo de uma parede que fosse moderadamente boa para fazer um calfino seria lisinha. Essa aqui, como vocês podem ver, ela está muito feia, né? Ela está cheia de buracos. Ou seja, essa aqui foi feita exatamente para esse vídeo, para fazer esse teste, para vocês verem como que dá para arrumar esses buracos. Claro, alguns clientes vão querer a parede bem lisinha, então para isso vocês vão ter que fazer dois trabalhos. Mas a princípio, vamos começar só com esse aqui. Essa é a parede crua, parede virgem, vamos dizer assim, que está apenas com o reboco grosso. Ou seja, para arrumar isso aqui, para deixar o reboco fininho, teria que fazer o que? Teria que fazer um outro tipo de reboco por cima, mas com areia peneirada, uma areia bem fina, para poder deixar bem lisinho, para poder fazer o calfino e o calfino ficar um calfino bonito. Mas, se você já gastou todo o teu dinheiro na compra do material e para o acabamento final você não tem, então o que vai acontecer? Você vai ter que usar o que você tem de recurso. Gastou todo o dinheiro na compra de material, comprou material de boa qualidade, gastou todo o dinheiro, mas no acabamento pequei, fiquei sem dinheiro. E eu agora o que eu vou fazer? Eu não vou querer uma sala com uma parede desse jeito, que vai ficar horrível. Então a solução seria fazer o que? Uma textura. Para todo bom pintor, sabe que uma textura vai cobrir isso aqui, né? Fazendo uma textura bem feita, ele vai cobrir esse problema dessa parede. Mas se você também não tem dinheiro agora para fazer a compra da textura, devido ao preço ser um pouquinho alto, depende da textura também, porque você tem que comprar uma textura de boa qualidade. Não adianta você querer mandar numa parede uma textura de uma qualidade inferior. Enfim, vai ficar ruim com o tempo, a textura vai se soltar e aquela coisa assim, a tua parede não vai ficar legal. Mas se você não tem dinheiro para comprar a textura agora e você quer uma solução imediata, digamos assim, tô terminando a minha casa, vou chamar meus amigos para fazer um churrasquinho tal e mostrar a casa para eles, mas não quero mostrar nessas condições. E também tô com o bolso apertado para fazer um trabalho de uma pintura de uma textura decente. Então você pode pedir para o teu pedreiro, se ele ainda estiver trabalhando na tua casa, ou você pode chamar alguém para fazer, ou até você mesmo pode fazer. Uma textura com calfino. Ao invés de você passar o calfino com a desempenadeira, que seria o normal, que seria assim, o que todo, né, todo calfino é passado primeiro com a desempenadeira de aço e depois com filtro para poder deixar a parede bem lisinha. Mas se você está com a parede nessa situação aqui e sabe que não vai ter como fazer um calfino nela agora para arrumar, e a única solução seria o que? Fazer uma textura com calfino. Então você compra um rolo de textura, que vai custar aí aqueles mais baratos de espuma em torno de R$ 10, e aqueles cabelo de anjo, aqueles rolo bom, vai custar em torno de uns R$ 30. Bom, fica a tua escolha. E você pode fazer isso aqui, ó. Aqui eu comecei a fazer, que é para mostrar como que vai ficar a parede fazendo uma textura com calfino, tá? Isso aqui é calfino, não é uma textura lá, não é textura própria, é apenas um calfino que eu estou fazendo para cobrir exatamente aqueles defeitos que eu mostrei ali no começo do vídeo,
para vocês verem. Olha só, depois de pronta, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Não vai ficar aparecendo defeito nenhum na parede. Mas até você chegar nesse ponto, você tem que trabalhar muito nessa tua parede. Então você pode fazer assim. Depois que fizer toda essa textura branca, você pode pintar. Olha lá, essa é uma parede de aproximadamente 9 metros, tá? A madeira com alvenaria. Então assim, quando você terminar essa parede, você vai ver que ela vai ficar como se fosse uma textura. Bom pessoal, chegou a hora de ver realmente se a textura com cal fino vai cobrir aquele buracão que eu tinha mostrado para vocês agora há pouco. Olha só, você pega o rolo normal de textura, tá? E começa a passar, beleza? Na primeira de mão vai aparecer ainda os buracos, então você vem com o cal fino já preparado, lembrando que o cal fino você tem que queimar e esperar mais ou menos umas 72 horas. Então você pega o rolo bem cheinho com aquela massa de cal fino, lembrando que depois que você queimar é legal você bater o cal fino. Pega uma furadeira e pega aqueles misturador de tinta e bate o cal fino para ele virar uma massa. Virando a massa, você vai lá, enche o rolo e vai aplicando na parede, ó. Pode olhar que aquele buracão que tinha já vai desaparecendo. Você molha de novo, enche de novo e vai tentando encher os buracos de várias formas. Lembrando que quando o cal fino secar, ele vai ficar como uma textura realmente, vai ficar um cal fino grosso, né? Ele vai secar e vai endurecer. Você pode depois vir com a lixa, se você não quiser estragar as suas roupas encostando nesse tipo de parede. Você vem com a lixa depois, pode ser uma lixa 80, e vai passando para quebrar esses biquinhos que ficam do rolo, que é o que segura a roupa, que estraga principalmente roupa de lã. Aí você vem com a lixa aqui, dá uma passadinha e já quebra esse bico, ok? Dá uma olhada aqui, ó. Esse é o jeito que tecnicamente vai ficar depois, só que aqui ainda vai ter que passar mais uma mão. Isso aqui é só, digamos assim, um fundo, já é o cal fino, mas é um fundo. Depois você vem com mais uma outra mão com a massa mais fina. Aqui a massa ainda está meio grossa. Você vem com a massa mais batidinha, mais fininha, e você vem passando, fazendo o desenho do rolo, né? Mas olha só, aquele buracão que tinha, né, já ficou assim. Agora olha aqui embaixo ele aqui, ó. Olha só a parede como que ainda está, né? Esse aqui é aquele que eu mostrei no começo, aquela falha onde o pedreiro usou uma areia grossa, né? O cliente não tinha mais uma areia fina, não comprou areia fina, comprou uma areia grossa. O pedreiro, por, sei lá, não querer fazer ou com preguiça de peneirar a areia, ficou assim. Por mais que tenha passado ter feito um chapisco fino para tentar arrumar, mas a parede ainda, ó, continua, né? Não fica bem lisinha como se tivesse sido feita com uma areia bem fininha. Então o que é que acontece? Ó, isso aí é o buracão de uma areia grossa, de um reboco feito com areia grossa. Por isso que é legal você sempre comprar, você cliente, sempre comprar para o teu pedreiro uma areia fina para fazer reboco. E o pedreiro exigir, um bom pedreiro, na verdade, ele vai exigir do cliente
uma areia fina para fazer o reboco. Porque se faz um reboco com areia grossa, fica isso aqui, ó. Daí para consertar dá um trabalho federal. A forma mais rápida para você consertar é essa aqui, ó. Rolão, tá? Cal fino e manda ver o cal fino na tua parede aí, ó. Você mesmo pode fazer em casa ou você pode contratar alguém para fazer. Um bom pintor vai saber arrumar a tua parede. Porque assim, a culpa sempre é do último que mexe na parede. Nunca vai ser do pedreiro, ou nunca vai ser do cliente que pediu para fazer a parede daquele jeito. Muitas vezes o cliente compra uma tinta ruim e quer que o pintor dê jeito que a parede fique maravilhosa. Mas todo bom pedreiro, bom pintor sabe que se a tinta for de má qualidade, a parede vai ficar uma porcaria. A pintura vai ficar uma porcaria, não vai ficar boa. Então assim, sempre comprar material de boa qualidade. Cal fino, aqui a gente está fazendo uma textura com cal fino, para vocês verem como que vai ficar essa parede aqui depois, quando estiver totalmente terminadinho, para vocês verem que realmente o cal fino como textura, ele vai esconder boa parte da imperfeição da parede. Não vou te dizer assim que vai esconder 100%, né? Mas vai esconder uma boa parte. E daí você tem duas formas também de fazer a pintura. Você pode fazer a pintura simples, né? Pintura com rolinho normal, lisa. Ou você pode fazer uma pintura decorativa. Que a pintura decorativa vai te dar aí 80, 90% de beneficiamento nessa tua parede. Ou seja, ela vai ficar realmente boa aos olhos, né? Aqui eu vou terminar esse cal fino e depois, lembrando que quando você faz o cal fino, você tem que esperar a secagem da parede, tá? Não vai mandar tinta já em cima não, porque você vai estragar a tua parede. Então assim, terminou o cal fino, espera aí o tempo de secagem, o tempo de secagem na embalagem. Toda a embalagem de cal fino vem dizendo quanto tempo ele leva para secar. Então assim, espera o tempo de secagem antes de fazer a pintura, tá? Lembrando que uma boa pintura é feita quando você passa um fundo preparador antes de passar a tinta, tá? Essa parede aqui eu vou fazer assim, eu vou fazer ela de duas formas. Eu vou fazer ela branca e no meio eu vou fazer uma decoração para vocês verem como é possível esconder as falhas da parede, tá? Eu fiz isso na minha casa. Eu tinha uma parede lá que o pedreiro fez e ela ficou toda cheia de ranhura depois do cal fino e ficou aquela coisa assim. Então tinha alguns buracos, tinha umas ranhuras. Então eu fiz um trabalho com uma pintura diferenciada, né, uma pintura decorativa. E se você olhar de longe assim, você não consegue ver os defeitos da parede. Só se você chegar muito perto da parede mesmo, para você olhar e ver que a parede tem defeito. Mas assim, se você chegar a um meio metro da parede, você não consegue ver os defeitos da parede. Você só vai conseguir ver se você realmente encostar na parede e olhar bem de pertinho. Aí você vê que ficou aonde tem as ranhuras do cal fino.